Olá! Não esquece que no início desse vídeo você já precisa deixar o seu like e também deixar o seu comentário, também as suas contribuições, porque você faz parte desse processo. Então vamos lá para a apresentação do nosso último roteiro de estudos. Não esqueça das indicações aqui da esquerda, onde você vai perceber o que é preciso fazer em cada sessão. Então, qualquer dúvida, você também pode pausar esse vídeo para ler sobre a organização, sobre habilidades, sobre algumas orientações, inclusive sobre alguns recursos. Ok? Então, bora pro vídeo! Para essa semana, além do seu caderno e dos seus materiais básicos, você vai precisar da sua apostila de filosofia, módulo 1, capítulo 1, lá na página 20. Por quê? Você vai responder as questões G até a letra J. Perceberam que nós fomos construindo um caminho. Então agora nós estamos no final do nosso caminho, sintetizando o que nós lemos, o que nós observamos e o conhecimento que nós construímos ao longo desse período. Então vamos lá. Na letra G, perceba que existem várias questões na mesma questão. Então são vários questionamentos feitos nesse mesmo item. Primeiro, você acredita, como Anaximandro, que o princípio das coisas deve ser eterno e ilimitado? O apeiron. Você considera que o princípio de todas as coisas tem que ser algo que é eterno e algo que é ilimitado, ou seja, algo que não tem limites. O prefixo i do ilimitado significa que não tem limites. Mas a pergunta continua. O que significa possuir limite? Possuir algum limite. Um município possui o seu limite. Nas nossas relações nós temos limites. O que significa possuir limite em algo ou para algo? Seguindo, dê exemplos de coisas ilimitadas ou infinitas e coisas limitadas e coisas finitas. Então, dê exemplos dessa diferenciação, para que você possa também entender o que Anaximandro falava sobre o ser eterno e ilimitado, que era, segundo o conceito dele, o apeiron. Essas coisas, elas podem ser materiais, daí vem uma sugestão, coisas físicas, objetos que são acessíveis aos seus sentidos, ou também abstratas, conceitos, ideias. Então aqui espera-se o quê? Espera-se que você converse com a filosofia de Anaximandro, porque ao falar do princípio de todas as coisas, ele acreditava que esse princípio era algo ilimitado, algo que não tinha limites, algo que era eterno, algo que não tinha fim, e chamou esse ilimitado, esse eterno de apeiron. Então a questão é, você concorda, o que você pensa a respeito, e que você traga exemplos de coisas finitas e coisas infinitas, coisas limitadas e coisas ilimitadas. Esse é o objetivo dessa questão. Em seguida, ainda com relação a Anaximandro, as supostas leis do universo, elas devem ser as mesmas para qualquer parte do universo? Será? O que você pensa a respeito? Será que existiriam consequências? Por exemplo, se as leis que regem o universo fossem diferentes, por exemplo, no mundo na qual nós habitamos e fora dele, quais seriam as consequências se essas leis fossem diferentes nos diferentes lugares do universo? Esse é o objetivo da questão, para que você reflita um pouquinho e escreva a sua reflexão. Em seguida, conforme Anaxágoras, o universo segue um designer inteligente, certo? Um desenho inteligente. Você concorda? Por que você concorda? Qualquer dúvida você pode retomar o mapa mental, você pode retomar o próprio texto da sua apostila, que vai falar justamente sobre essa questão. E, para finalizar, de acordo com o texto, por que razão a partir do impasse? O que é um impasse? É uma batalha. Por que razão, a partir da batalha que existia entre Parmênides e Heráclito, nós podemos compreender a filosofia de Demócrito? Primeiro de tudo, nós vamos ter que olhar separadamente a filosofia de Parmênides e a filosofia de Heráclito. Parmênides afirmava o ser imutável e Heráclito a mudança, para que possamos entender a filosofia de Demócrito. Beleza?